Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, galerinha, vamos aí. Trabalho de um gás e energia interna. Então, já se ajeita aí na cadeira, prepara o material de estudo e vamos começar. Ok, galera, a gente tem o seguinte. Vamos analisar o trabalho de um gás a pressão constante. Pressão constante, transformação isobárica. Excelente. Bom, galera, olha só. Nós temos um recipiente com uma certa quantidade de gás, que está representado em verde, e um êmbolo de área A, que é um êmbolo móvel. E aí é o seguinte, vamos colocar aqui uma chama, e essa chama vai o quê? Fornecer calor para esse gás. E o que esse gás irá fazer com essa quantidade de calor que está recebendo? Ele vai expandir, né? Ou seja, ele vai dilatar. E com isso, ele vai realizar trabalho. Né? Afinal, ele vai empurrar esse êmbolo para cima. E aqui na física, a gente está interessado nessa quantidade de trabalho que esse gás vai fornecer para a gente. Porque com isso, a gente é capaz, né, de criar as máquinas térmicas, que é o nosso próximo tópico, que vamos ver na nossa próxima aula. Então, como você pode reparar aqui na imagem, esse gás vai pegar esse calor, vai expandir, consequentemente vai gerar um trabalho, né? Vai executar um trabalho. E a expansão desse gás, né? Quanto que dilatou esse gás? Um ΔV de área do êmbolo vezes o deslocamento desse êmbolo, né? Que foi um deslocamento D. E o trabalho, como nós já vimos, né? Que o trabalho é definido por força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre força e deslocamento. Mas Igor, peraí. Essa fórmula a gente viu que é apenas para força constante. Por que a força que o gás está fazendo é constante? Excelente pergunta. Pensa só. Já estamos analisando a pressão constante, certo? Maravilha. Galera, o que é pressão? Como nós já estudamos anteriormente. A pressão é o quê? Força dividido pela área, certo? A pressão desse gás já é constante. Força dividido por área. Que área é essa? É a área do êmbolo. A área é constante? A área varia, por acaso? Não, a área não varia. Então, ao você passar essa área multiplicando, você tem que a força F que esse gás está fazendo é pressão vezes área. Pressão constante vezes área constante, logo a sua força é constante, né? Então, uma vez que a sua força é constante, você pode usar essa fórmula do trabalho para poder resolver. Então, força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre força e deslocamento. Ó, a força é de baixo para cima. O deslocamento também é de baixo para cima. Então, o ângulo formado entre força e deslocamento é zero. Quanto vale o cosseno de 0 graus? Vale 1. Então, já vou simplificar aqui, ó, já vou cortar esse cosseno daqui. Afinal, ó, qualquer coisa vezes 1 é essa qualquer coisa. E outra coisa que eu farei aqui é o seguinte, eu vou brincar com essa fórmula. Vamos fazer aquela manipulação matemática. Eu vou introduzir nessa fórmula a área. Lembrando, você pode introduzir qualquer coisa nas fórmulas, desde que você não altere a fórmula, né, a expressão original. Ou seja, a expressão original é força vezes deslocamento. Você quer multiplicar pela área? Tudo bem. Mas você tem que... de novo, você não pode modificar a original. A original é o quê? Força vezes deslocamento. Então, se eu vou multiplicar pela área, eu também irei dividir pela área. Afinal, área dividido por área é 1. Então, ou seja, você não está alterando a original. Uma vez que você faz isso, você multiplica e divide pela área, eu vou rearranjar essa expressão. E com isso a gente tem que força dividido pela área, que multiplica deslocamento vezes a área. Olha só que interessante. Força sobre área é o que mesmo? É a pressão. Deslocamento vezes área é o que?
A gente acabou de ver no slide anterior, ó. É o ΔV, é a quantidade de volume que o gás expandiu. Sendo assim, o trabalho de um gás a pressão constante é definido por pressão vezes a variação de volume, né? E aí, essa variação de volume pode ser de duas formas. Ou esse gás está expandindo, como é o caso da imagem que eu apresentei para vocês, ou ele está comprimindo, ou seja, está sofrendo um processo de compressão. Ou seja, um êmbolo está se deslocando para baixo, né? Quando você tem um ΔV positivo, ou seja, o gás está expandindo, o seu trabalho será positivo. Afinal, trabalho é pressão vezes ΔV. A pressão é constante, pressão positiva, né? Então, se o seu ΔV é positivo, positivo vezes algo positivo é positivo. Então, o seu trabalho é positivo. Trabalho positivo é chamado de trabalho motor. Agora, se for um caso de compressão, onde o ΔV é negativo, o volume final é menor que o inicial, o seu trabalho, consequentemente, será negativo. Chamado, né? Todo trabalho negativo é chamado de trabalho resistente. Turma, na aula passada, eu mostrei para vocês, apresentei a equação de Clapeyron, né? Que é uma outra forma da equação geral dos gases, né? Que é PV igual a nRT. Galera, como eu estou analisando aqui a variação de volume, né? Essa equação, olha só, a pressão é constante, então o P permanece. O número de mols e a constante universal dos gases são constantes, mantém. O que está alterando nesse gás? O volume, afinal esse gás está expandindo ou comprimindo, e a temperatura, afinal esse gás só vai expandir se ele receber calor, né? Ou seja, sua temperatura aumenta, ou ele vai comprimir se esse gás perder calor. Então está variando o ΔV e o ΔT. E nós já vimos que o trabalho de um gás a pressão constante é P vezes ΔV. Opa, olha só, você tem P vezes ΔV também. Então, uma outra forma de você calcular o trabalho de um gás é o número de mols desse gás vezes a constante universal dos gases vezes a variação de temperatura pela qual o gás vai passar. E galera, importante aqui, o trabalho você vê, trabalho é pressão vezes ΔV. Então, ou seja, para você ter trabalho, é necessário você ter uma variação de volume, tá? Ou seja, se você não tem variação de volume do gás, você não tem trabalho. Opa, isso significa que, isso aí, aluno, a transformação isovolumétrica, que é aquelas que acontecem a volume constante, logo, se o volume não varia, o ΔV é zero. Consequentemente, não existe trabalho. Em transformações isovolumétricas, não temos trabalho. O trabalho é igual a zero. Tá bom, gente? Bom, gente, analisando agora o gráfico, né? O gráfico pressão vezes volume. Como a pressão é constante, o gráfico tem que ser uma reta horizontal, né? E com isso você vai ter essa variação de volume, né? Você vai ter um V1 para um V2 ou um V2 para um V1, e dependendo do que está acontecendo com o seu gás. Sendo assim, galera, a área abaixo do gráfico, que é essa área marcada aqui em azul, essa área... Vamos lá, olha aqui, que figura geométrica é essa? É um quadrado, né? Como que você calcula a área de um quadrado? Base vezes altura, né? Galera, a área abaixo do gráfico será numericamente igual ao trabalho, tá? Então, ou seja,
Se o exercício não der valores numéricos para você no enunciado, mas der o gráfico, pressão vezes volume para você, você já pode bater o martelo na hora. Opa, é só calcular a área abaixo do gráfico que eu tenho o trabalho que esse gás realizou. Tá? Lembrando que é numericamente igual, ou seja, o trabalho e a área são iguais em módulo. Tá? Afinal, são grandezas completamente diferentes. Trabalho, energia, joule, né, que é a unidade do Sistema Internacional de Trabalho. Área, metro quadrado, ou seja, unidade de comprimento. São duas grandezas físicas completamente diferentes, tá? Mas em módulo, eles são iguais. Beleza? Tá, isso para transformação isobárica, né? Ou seja, pressão constante. E quando você tem uma transformação qualquer, ou seja, o gráfico pressão vezes volume, não é essa reta bonitinha, é uma curva. Dependendo, pode ser até uma curva até mais confusa que essa que está na imagem para você. A área abaixo do gráfico continua valendo? Continua. Mas, Igor, eu não sei calcular essa área. Sem problema. Sem problema. A expressão geral dos gases, PV sobre T, né? Pressão no ponto 1, volume no ponto 1 dividido pela temperatura no ponto 1, tem que ser igual a pressão no ponto 2 vezes volume no ponto 2 dividido pela temperatura no ponto 2. Isso, galera, continua valendo também. Aí você usa essa expressão. Só abrir um parênteses aqui, quando você tem essa área abaixo do gráfico de uma curva assim, quem for fazer exatas, né, no ensino superior vai ver isso, né? Você calcula através de integral, mas isso é cálculo universitário, você não vê isso aqui, então só uma curiosidade, tá? Tem como calcular, mas não com as ferramentas que nós temos no ensino médio. Beleza? Então, seguindo para mais um tópicozinho. Galera, transformação cíclica. O que é uma transformação cíclica? É aquela que você parte de um estado inicial, né, que vai estar a uma certa pressão, volume e temperatura. Ele vai para um outro estado, né, a uma nova pressão, volume e temperatura. E no final, ele volta para a situação original. Ele volta para a mesma pressão, volume e temperatura que ele tinha no início do processo. Então, aqui nessa imagem, eu tenho um processo de A para B. Ah, mas eu posso ter de A para B, e de B para C, de C para D, e depois de D para A? Pode, não importa. Não importa quantos processos você tenha, desde que você saiu de um ponto e voltou para ele no final. Quando isso acontece, a gente chama disso de transformação cíclica, tá? E aí, turma, aqui ó, temos de A para B. PA-VA-TA foi para B, aí passou a ter um quê? Um PB, VB, TB. Aí, de B, voltou para A. Repara só, essa área fechada no interior do gráfico, né? Ou seja, essa área é o trabalho, será numericamente igual ao trabalho realizado por esse gás. Geralmente, aqui para vocês, quando aparecer transformações cíclicas, vão aparecer geralmente figuras geométricas assim mais bem definidas, como retângulos, triângulos, trapézios, né? Ou seja, que a gente sabe as fórmulas para poder calcular. Nesse caso em específico, olha só, você pode calcular o trabalho de A para B, aí você vai ter a sua área 1, depois calcula o trabalho de B para A, você vai ter a sua área 2. Essa diferença de áreas dá a área no interior da transformação, tá? Aqui nesse exemplo, de novo, ó, é uma curva, não tem como calcular, né? Assim, com as formulinhas que nós já temos. Mas não se preocupa com isso, eu estou querendo aqui mostrar para vocês como que funciona, tá? É um exemplo, tá? Então, sempre que aparecer essas transformações, né, que começa num ponto e no final do processo volta para ele, temos uma transformação cíclica.
E aí a área no interior dessa figura é numericamente igual ao trabalho realizado por esse gás. Aí, gente, o seguinte, se essa transformação cíclica acontecer num ciclo horário, que é o que está acontecendo aqui, ó, de A foi para B, de B para C, ele está seguindo no sentido horário. Quando isso acontece, o trabalho é positivo. Agora, quando acontece no ciclo anti-horário, né, o nosso trabalho será negativo. Beleza, turma? Tranquilo? Então, show de bola, vamos seguir. Turma, energia interna de um gás, que é representado pela letra U maiúscula. Galera, todo o estudo que a gente está vendo até agora, de gases ideais, são para gases monoatômicos. Exemplo, hélio, neônio, argônio, né? Turma, pensa o seguinte. Olha aqui, você tem a imagem de uma recipiente com gás no seu interior. As moléculas estão se deslocando nesse gás. Como você pode ver ampliado aqui a imagem. Estão se deslocando, tá? Se chocando com as paredes. E na parte superior nós temos um êmbolo, tá? Chocando com as paredes, com o êmbolo, enfim. Quando a gente fornece energia para esse gás, o que acontece? O movimento dessas partículas faz com que o êmbolo suba, né? Como nós vimos aqui agora. Então, pessoal, se o gás é capaz de fazer isso, significa que ele tem energia. E essa energia que esse gás tem, né, que esse gás contém, é o que nós chamamos de energia interna. E num gás monoatômico, essa energia interna é igual a 3 sobre 2 M, que é o número de mols desse gás, vezes R, que é a constante universal do gás, vezes a temperatura desse gás. Pessoal, Igor, mas como que chega nessa fórmula? Galera, chega nessa fórmula através da seguinte parte. Como você pode ver, o gás monoatômico podemos representar como as suas moléculas como pequenas bolinhas, tipo bolinhas de sinuca, que estão voando, né, no interior. Se elas estão se deslocando, significa que elas têm energia de movimento. Essa energia é energia cinética. Então, se você fizer o somatório da energia cinética de todas as moléculas no interior desse gás, a gente chega nessa expressão. Eu não quis colocar aqui porque eu achei muito confuso, assim, eu achei esse raciocínio, né, demonstração matemática, acho que um pouco demais. Tanto que o livro didático nem tem isso, né? Então eu decidi poupar vocês disso. Mas a fórmula da energia interna de um gás é definida por essa expressão. Lembrando, isso para gases monoatômicos. Gases diatômicos e poliatômicos já é diferente, essa expressão não é válida. Por que isso? Porque as moléculas podem armazenar energia de outras formas. Aqui, no gás monoatômico, consideramos as... Vamos lá, eu não falei para você considerar a bola de sinuca? Imagina essa bola de sinuca parada, né? E ela voando, né, assim, e se chocando com o êmbolo, com as paredes, e ela continua parada. Quando você já tem gases monoatômicos e poliatômicos, imagina essas moléculas agora, além delas estarem voando por aí, né, como na imagem, elas estão girando, né, em torno do seu próprio eixo e, além de girar, elas estão vibrando. Exemplo, ela está indo para frente, girando. Vamos lá, tenta imaginar a cena. Ela está indo da esquerda para a direita, né? Girando no sentido horário, né? E além disso, ela está indo da esquerda para a direita, vibrando para frente e para trás. Ou seja, tem 3 tipos de energia atuando ao mesmo tempo. A energia de translação, né, indo da esquerda para a direita, a energia de rotação,
em torno do próprio eixo, e a energia de vibração, que é indo para frente e para trás. Então, galera, aí já é muito complicado, já é uma matemática pesada e não é. Então, ou seja, aqui vamos nos ater a gases monoatômicos. Beleza, Igor. E qual é a conclusão que a gente chega depois de tudo isso? É que a energia interna de um gás é uma função exclusiva da temperatura. Então, ou seja, não importa volume, não importa pressão, importa apenas a temperatura. Então, ou seja, se a sua variação, se você tem um gás e você causa variação na temperatura desse gás, automaticamente você está gerando o quê? Uma variação na sua energia interna. Então, ou seja, a variação da energia interna será o quê? 3 sobre 2 vezes N vezes R vezes ΔT. Onde, se essa variação de temperatura for positiva, consequentemente, a variação da energia interna também será positiva. Afinal, 3 sobre 2 é um número positivo. N, número de mols de um gás, positivo. R, constante universal dos gases, também é positiva. Sendo assim, se a sua variação de temperatura é positiva, tudo isso positivo vai dar um número positivo. Agora, se a sua variação de temperatura for negativa, consequentemente, constantes positivas vezes algo negativo vai dar negativo. Então, a sua variação da energia interna será negativa. E óbvio, né, que se você não tiver variação de temperatura, você não tem variação da sua energia interna. Bom, turma, agora que eu finalmente apresentei para vocês todos esses conceitos, podemos introduzir agora a primeira lei da termodinâmica, que é uma das principais temas do nosso estudo, desse conteúdo. Galera, olha só, nós temos um recipiente, contém gás, tem um êmbolo aqui, e ele está a uma pressão, a um certo volume e a uma certa temperatura. E aí você coloca uma chama, né, aqui, e essa chama vai dar o quê? Vai fornecer calor para esse gás. O que esse gás vai fazer? Vai pegar esse calor e vai expandir. Com isso, teremos uma nova pressão, um novo volume e uma nova temperatura. Ou seja, ele vai passar do estado 1 para o estado 2. Então, gente, olha só. Esse calor que esse gás vai ganhar, esse gás vai usar esse calor para fazer duas coisas. Uma, aumentar a agitação das partículas, ou seja, aumentar a sua temperatura e consequentemente, vai aumentar a sua energia interna. Não vemos isso? Ó? Energia interna está associada com variação da temperatura. Se o gás pega esse calor e aumenta o grau de agitação das suas moléculas, ele está aumentando a sua temperatura. Se aumenta a temperatura, aumenta a sua energia interna. E se aumenta a sua energia interna e tal, esse gás vai o quê? Expandir. E ao expandir, ele vai o quê? Realizar trabalho. Colocando isso na expressão matemática, nós temos que o calor trocado, ou seja, recebido ou cedido pelo gás, será igual à variação da energia interna, mas mais o trabalho realizado ou sofrido por esse gás. Tá? Essa lei, galera, nada mais é que uma lei de conservação de energia. Tá? E aí, como é que a gente vê os sinais aqui, a convenção de sinais? Ó, calor trocado, recebido ou cedido. Se recebe calor, esse calor é positivo. Se cede calor, esse calor é negativo. Se é uma transformação adiabática, né, ou seja, que não tem troca de calor com o meio externo, a quantidade de calor é zero. Se a variação da energia interna é positiva, significa que a temperatura aumenta.
Se a variação da energia interna é negativa, significa que a temperatura diminui. Se a variação da energia interna é zero, significa que a transformação é isotérmica, né? Ou seja, você não tem variação de temperatura. Se o trabalho é positivo, o gás está realizando uma expansão. Se o trabalho é negativo, o gás está sofrendo uma compressão. E se o trabalho for zero, é uma transformação isovolumétrica. Entenderam, galerinha? Ó, de novo, quando você dá calor para um gás ou retira calor desse gás, vão acontecer duas coisas. Você vai variar a sua energia interna e trabalho, né? Aí no caso, se você dá calor para energia, vamos lá, se você dá calor para esse gás, você aumenta a sua energia interna e esse gás vai expandir o quê? Realizando trabalho, ou seja, o gás vai expandir, o trabalho será positivo. Se você retira calor desse gás, você o quê? Diminui a sua energia interna e, consequentemente, o quê? Esse gás vai sofrer uma compressão. Beleza? Turma, a aula de hoje fica por aqui. Ficou claro? Né? Tudo aqui que eu apresentei, os conceitos bonitinho, ficou legal? Então, gente, show de bola. E os exercícios dessa aula serão os do capítulo 9 e capítulo 10. Vocês podem fazer todos os exercícios, galera. Pessoal, de novo, qualquer dúvida com relação à matéria ou aos exercícios, seja do livro didático ou de qualquer outro material que você esteja usando aí na sua casa, só mandar no sala de aula que eu vou responder o mais breve possível, tá bom? Bom, gente, sem mais delongas, porque senão essa aula vai ficar muito grande, a gente se vê na nossa próxima aula. Tchau, tchau!